Hoje eu vou contar para vocês os 3 erros mortais de todo investimento. Fica aí que o vídeo está muito legal. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Eduardo Souza, fundador da Moneyhood, e hoje eu vou te contar os 3 erros mortais para qualquer um que queira investir. Se você está começando a investir ou se você já investe por um tempo, é muito provável que você já tenha cometido 1, 2 ou até os 3 erros que eu vou te contar hoje. O primeiro erro mortal para qualquer investimento que eu destaco aqui é a falta de diversificação. Diversificação, para quem não sabe, é basicamente você não concentrar os seus investimentos em um único investimento ou em poucos investimentos. É aquele velho ditado: não colocar todos os ovos numa única cesta. Se você derrubar a cesta, você quebra todos os ovos. A mesma coisa com os investimentos. Se você investe tudo numa única empresa, se essa empresa quebrar, você compromete todo o seu capital. Um exemplo recente é o caso das lojas americanas. Para quem não sabe, no começo do ano, as lojas americanas reportou um erro no balanço de mais de 20 bilhões, que fez com que as suas ações caíssem 90%. Então imagina que você fosse um investidor das lojas americanas, acreditasse na empresa e tivesse colocado todo o seu capital ali. Você veria o seu capital derreter do dia para a noite. O principal benefício da diversificação é você minimizar os seus riscos. Uma vez que você divide o capital que você tem disponível de investimento em várias empresas, em vários segmentos, você diminui o risco de que, se uma empresa vier apresentar um resultado catastrófico, como foi o caso das lojas americanas, não vai comprometer o seu capital. Você não vai correr o risco de ruína, que seria perder todo o seu capital ou ver o seu capital comprometido a um ponto que seria muito difícil de reverter as perdas. Mas a diversificação também vai muito além do que simplesmente escolher empresas diferentes. Você tem que fazer uma diversificação um pouco mais profunda, que envolva diferentes setores, diferentes regiões e diferentes classes de ativos. Por exemplo, eu sou formado em engenharia de telecomunicações e trabalhei por muito tempo com empresas de telefonia celular. Conhecendo bem o setor, eu poderia investir, por exemplo, na Vivo, na TIM, na Claro, e considerar que isso fosse uma diversificação. Mas ela é uma diversificação tanto quanto rasa, porque se houver algo que afete todo o setor, como por exemplo uma nova regulamentação que diminua as margens ou que força as empresas a fazer investimentos que não são tão lucrativos, pode ser que eu veja todas essas empresas tendo seus papéis desvalorizados ao mesmo tempo. Então essa minha diversificação de ter colocado em diferentes empresas não vai estar a salvo, por exemplo, de um fenômeno que afete o setor dessas empresas. Por isso que é importante que na sua diversificação você também busque empresas de diferentes setores. Outro ponto é a diversificação geográfica. Se você investe, por exemplo, em todos os seus ativos, tudo que você investe está aqui no Brasil, obviamente que ele vai ter uma correlação muito forte com a economia macro do Brasil. Seus investimentos estarão intimamente ligados à forma como o mercado reage aqui internamente. Se o país passa por uma crise muito grande, você vai ver os seus investimentos afetados. Então é importante que você busque também outros mercados, outras regiões para investir. Imagina para você, para um russo ou para um ucraniano que tinham investimentos apenas no mercado doméstico. É claro que isso é um caso extremo, mas isso é para demonstrar de que uma diversificação deve contar também com os aspectos regionais, para que você tenha ainda mais proteção do seu capital. Além disso, uma boa diversificação também considera diferentes classes de ativos. E o que seriam diferentes classes de ativos? Seriam ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Recentemente, os fundos imobiliários tinham apresentado forte queda por conta de temas regulatórios que estavam sendo tramitados no Congresso. Se você tivesse todo o seu investimento nessa classe de ativo, que de certa forma ainda é considerada conservadora, você poderia ver uma oscilação um pouco fora do normal e, caso eventualmente você precisasse resgatar, você poderia se ver com um prejuízo. O segundo erro mortal para os investimentos que já cometeram todas essas pessoas que investem, todas que já investiram, é reagir emocionalmente ao mercado. Quando estamos falando de investimentos de dinheiro, é praticamente impossível que você não seja, em algum momento, tomado por um sentimento de ganância ou de medo. Todo investidor já passou por isso, não importa o quão bom e o quão bem-sucedido ele seja. A diferença é que os bem-sucedidos aprendem a controlar esses sentimentos. E para quem não se atenta a essas questões psicológicas, o medo e a ganância vão tomar conta de você e fazer com que você tome as piores decisões de investimento. Não se trata apenas de dizer, olha, mantenha calma. É você procurar encontrar uma forma de investir
investir que te deixe confortável o suficiente para que esses sentimentos não te dominem. No vídeo que eu fiz de 5 dicas para o investidor iniciante, eu falo um pouco sobre o aspecto psicológico e principalmente como você pode construir o hábito de investir sem que esses sentimentos dominem você. Não é algo fácil, pode levar algum tempo, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas geralmente tem a ver com começar pequeno, de forma gradual e aumentando seus investimentos para que você se sinta confortável com as variações, com os ganhos e com as perdas que você vai ter ao longo do seu caminho como investidor. E o terceiro erro mortal é a falta de educação financeira. É essencial você entender os conceitos básicos do mercado. Você não precisa ser um grande analista de mercado, um grande analista de empresas, um economista, mas você precisa entender o básico dos investimentos. Você precisa procurar entender o que é uma ação, a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial, o que são dividendos, o que é renda variável, o que é renda fixa, diferença entre tesouro direto e outros tipos de investimentos de renda fixa, criptomoedas, como investir, como abrir conta numa corretora. Você não precisa se tornar um grande investidor profissional. Muitas pessoas não gostam do tema ou não têm tempo para aprender, mas você precisa entender o básico, quais são os riscos envolvidos em cada um desses investimentos. E aprender sobre isso é muito simples. Se você não quer investir muito tempo e muito dinheiro, você pode buscar informações aqui no YouTube mesmo, num canal como o nosso, tem tantos outros por aí. E se você tem condições e quer acelerar a sua curva de aprendizado, é aconselhado que você busque um profissional que possa te auxiliar. Aqui na Moneyhood eu ajudo pessoas como você e famílias como a sua a acelerar essa curva de aprendizado para que vocês tomem decisões mais inteligentes a respeito dos seus investimentos. Entrando no nosso site www.moneyhood.com.br, você encontra mais informações sobre as nossas consultorias financeiras de investimento e gestão de patrimônio. Mas o ponto é que você se eduque minimamente para que você não cometa erros bobos que comprometam o seu capital. Então, em resumo, para que você não cometa esses 3 erros, procure estudar sobre diversificação, diversifique sua carteira, procure entender o quão importante é o aspecto psicológico na hora de investir. E tente procurar controlar ou encontrar modos que você se sinta mais confortável em investir para que a ganância e o medo não tomem conta de você. E procure se informar, procure estudar o máximo que você puder e podendo, busque a ajuda de um profissional. E para continuar, compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Você também vai estar dando um passo importante para que você não cometa mais nenhum erro na hora de investir, porque o que a gente quer aqui é o seu sucesso. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.